Olá a todos, nós vamos apresentar o trabalho intitulado Educação Militar Brasileira, Escola de Estado-Maior do Exército e seus regulamentos de ensino. Esse trabalho ele é fruto de uma iniciação científica que começou em 2019 e se estendeu até o final de outubro deste ano, de 2020. Nessa iniciação científica, os bolsistas estudaram de modo sistemático a tese do também orientador da iniciação, do professor Dr. Marcos Fernandes Marcus, que é esta tese aqui. E as palavras-chave são Escola de Estado-Maior, Ensino Militar no Brasil, História da Educação Militar. Aqui é a ficha técnica. A primeira autora é Amanda Maria Maestrello, que foi bolsista de outubro de 2019 a março de 2020, é graduanda em História no IF Sul de Minas, campus Inconfidentes. O segundo autor é o professor Marcos Fernandes Marcus, que é coordenador do projeto de iniciação científica, como já disse anteriormente, professor do IF Sul de Minas, campus Inconfidentes, e coordenador do curso de licenciatura em História, que tanto eu quanto a Amanda estamos matriculados. Por fim, eu, apresentador, Samuel de Góes Vida, fui bolsista de abril a outubro de 2020, sou licenciando no quarto período junto com a minha colega de classe, amiga Amanda, também no IF Sul de Minas, campus Inconfidentes. Na introdução, nós trouxemos 3 trechos que nos ajudam a compreender um pouco da história da Escola de Estado-Maior do Exército e também aquilo que se propõe neste artigo. A Escola de Estado-Maior do Exército foi criada em 1905 e tinha como principal objetivo fornecer aos oficiais do Exército Brasileiro uma instrução militar complementar superior, ou seja, a recém-formada República Brasileira precisava criar entre os militares esse espírito de nacionalismo e também de ascensão na profissão. E a Escola de Estado-Maior do Exército vem justamente atender essas demandas e necessidades da defesa nacional. O período da missão militar francesa, que ocorreu entre 1919 e 1942, foi marcado pela construção de um prédio escolar próprio, pelo aumento de cursos, pela criação de diretorias, pela redação de manuais próprios e pela capacitação de oficiais brasileiros para atuar como instrutores e professores na própria Escola de Estado-Maior do Exército. Em 1905, na recém-formada Escola de Estado-Maior do Exército, era muito simplista, tanto o material quanto o próprio edifício, e também pairava um espírito militar estrangeiro, uma influência alemã entre os oficiais. Já a missão militar francesa vem também atender à necessidade de inovação dentro da Escola do Estado-Maior do Exército e também preparar os oficiais a aperfeiçoar no que se refere a várias modalidades, como já foi discriminado. Por fim, o final da Segunda Guerra Mundial marcou o início do terceiro e último período de influência de um pensamento militar estrangeiro estadunidense na organização da Escola de Estado-Maior. Ou seja, aqui nós notamos que desde a fundação da Escola de Estado-Maior em 1905 até o final da Segunda Guerra, sempre pairou sobre a Escola de Estado-Maior uma influência militar estrangeira, seja alemã, que foi lá no início, seja militar, já com a missão militar francesa, e agora americana, no final da Segunda Guerra Mundial, dado claramente pela vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Tem uma foto do primeiro edifício da Escola de Estado-Maior, que foi lá na Praia Vermelha, no início do século passado. Nós podemos perceber aqui o acampamento, também tem uma cúpula central aqui, uma bandeira. Na fundamentação teórica, nós trouxemos 2 perspectivas que nos ajudam a entender tanto as alterações dos regulamentos como o próprio sentimento de rivalidade ou de crescimento entre os oficiais e alunos. A primeira perspectiva é a perspectiva institucional e a outra a perspectiva combinada. A perspectiva institucional foi elaborada por Coelho em 2000 e propõe levar em conta as especificidades internas da instituição para análise do Exército, no caso da Escola de Estado-Maior.
ou seja, são os regulamentos, aquilo que são os pilares da educação que modelou, né, os oficiais alunos para a sua ascensão, para a sua profissão. Entre outros fatores também internos, né, desde provas, avaliações, elaborações, enfim, isso é no que se compete à perspectiva institucional. Já Fusilli, 2016, denomina de perspectiva combinada ao propor a justaposição das perspectivas, tendo em vista a incorporação analítica de elementos importantes, como as considerações advindas da cultura política, da análise do Estado, do comportamento dos atores, dos processos, das disputas de hegemonia, das análises organizacional, e institucional. Ou seja, a perspectiva combinada, ela é uma soma tanto da perspectiva institucional, daquilo que acontece, né, nos bastidores, vamos dizer assim, da Escola Estado-Maior, como também o resultado daquilo que foi essa perspectiva institucional, né? Então, a perspectiva combinada, ela analisa tanto o antes e o depois, né? O entre linhas e o externo, o interno e o externo. São essas duas perspectivas também que como eu já disse, nos ajudarão a compreender as alterações dos regulamentos que a Escola de Estado-Maior teve ao longo dos seus anos. Material e métodos, lá na página 3, para a construção deste nosso artigo, também para este projeto de iniciação científica, foram duas fontes importantes para essas nossas pesquisas e escritas, enfim. A primeira, entre os arquivos e fontes importantes para a construção de nossa análise, os principais são os 3 regulamentos da Escola de Estado-Maior do Exército, como eu já havia mencionado anteriormente, nessa importância dos regulamentos. Os regulamentos de 34 e 35, de 38, de 40 e de 42. Outra fonte importante são as memórias e relatos memorialísticos de ex-alunos e ex-professores da Escola de Estado-Maior do Exército, ou seja, é um bem imaterial, né? No que diz respeito aos regulamentos, essas fontes, essa documentação, né, primária, vamos assim dizer, nós colocamos as suas várias alterações em tabelas para que assim pudesse possibilitar um maior estudo e pesquisa no que se refere à Escola de Estado-Maior do Exército. Haja vista que essas pesquisas nesse campo deixam a desejar ainda. Já as memórias de ex-alunos, nós transcrevemos uma carta que foi dirigida ao presidente da República da época, né, Getúlio Vargas, que conta os entraves, as perspectivas, as lutas, o ano que se passou, né, naquele determinado período da Escola de Estado-Maior do Exército. Resultados de discussões. O estudo minucioso dos regulamentos da Escola de Estado-Maior e sua confrontação com outras fontes gerou subsídios para a elaboração de algumas considerações importantes. Aqui nós deixamos 3 exemplos, né, que são regulamentos de 34 e de 35, o regulamento de 38 e o regulamento de 1940. O regulamento de 34 e 35 ele foi modificado basicamente por causa do fator político da época que remodelou, né, esse regulamento. Haja vista que, por causa da Revolução de 30 e a ascensão de Vargas ao poder de seu chefe militar, Góes Monteiro, foram fatores importantes para este regulamento. O regulamento de 1934-35 também, ele elenca o estudo de economias e sociais, geografia e história militar como matérias da prova de admissão e do curso do Estado-Maior. Aqui nós já percebemos também a forte exigência para se adentrar na Escola de Estado-Maior. Nas nossas pesquisas nós trouxemos um exemplo, né, de um ex-oficial aluno, o Juarez Távoras, que ele conta que nas férias de verão, em 1938, ele estudava 8 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados, para que ele pudesse ser admitido na Escola de Estado-Maior do Exército. Ele encerra afirmando que a exigência era tão grande,
nem os próprios oficiais da escola do Exército tinham capacidade de compreender e de entender tudo aquilo que se era cobrado. E essas matérias, né, elencadas, que eu já citei, elas fortaleceram, né, ainda mais essa dificuldade de admissão, vamos dizer assim, né, na escola do Estado Maior. Já o regulamento de 1938, ele teve como principal modificação, ele deixa mais evidente a preocupação com essa temática, ao destacar na descrição dos objetivos do curso Estado Maior, informá-los sobre as principais questões de ordem política, econômica, social, histórico-geográfica e técnicas referentes à preparação e à direção da guerra. Por fim, o regulamento de 1940, a preocupação se dá mais em conta ao fator sociopolítico. Nesse regulamento também se destaca, né, a necessidade de 20 conferências anuais sobre diversos temas para os oficiais alunos. E por fim, a tendência de aumentar o controle sobre os rumos do ensino militar brasileiro pode ser constatada no esforço dos sucessivos ministros da guerra que atuaram desde o governo previsório para reformar o corpo normativo das instituições de ensino militar do Exército, desde os colégios até a Escola de Estado Maior. O modelo de organização burocrático e de desenvolvimento econômico implementado por Vargas, especialmente durante a ditadura do Estado Novo, foi amplamente apoiado e, em parte, elaborado pelas Forças Armadas. Nós notamos, então, que essa busca por referência da Escola do Estado Maior, essa constante construção e reconstrução em seus regulamentos, fez com que a própria Escola do Estado Maior perdesse, em certa medida, sua identidade e cobrasse muitos dos seus oficiais alunos. Espero que vocês tenham gostado desta nossa apresentação. Eu queria aqui, por fim, agradecer primeiramente a Deus, agradecer também a Amanda pela indicação, né, de continuar esse projeto de iniciação científica, agradecer ao professor Dr. Marcos Fernandes Marcus pelo todo apoio, paciência e dedicação, pelo exemplo de pessoa e professor que ele é. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo nosso e-mail, nós vamos deixar aqui na descrição. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até mais.